Agora eu quero te dar aquilo que eu chamo de alerta prático. Nós vamos ver alguns casos em que a jurisprudência tem consolidado que o dano é presumido, chamado de dano in re ipsa, ou seja, você não precisa provar a ocorrência desse dano, tá? O STJ, ele considera que a presunção de dano em alguns casos que eu vou te mostrar aqui, tá? Meus amigos, por que que eu sempre trago a jurisprudência do STJ? Do Superior Tribunal de Justiça. Porque é o Superior Tribunal de Justiça quem dá a última palavra na interpretação da lei federal. Se a lei federal fala que aquele que causar dano fica obrigado a reparar, se a legislação fala que o dano moral também tem que ser indenizado, o STJ pode ser chamado a dizer o que é dano moral, o que presume que ocorreu dano moral, o que não presume. O STJ tem feito isso ao longo do tempo. O mais legal é que o STJ tem, inclusive, mudado coisas que antes ele considerava como dano moral presumido, hoje ele já considera que não é mais. Você vai ver aqui comigo. Qual é o seu trabalho? Primeiro trabalho, conhecer esses casos que eu vou te mostrar agora. E o seu segundo trabalho é conhecer a jurisprudência do tribunal onde você vai entrar com a ação. Por quê? Porque nem todos os casos sobem ao STJ. Pode ser que o seu caso não suba ao STJ e seja resolvido no âmbito do seu tribunal. E ó, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes o seu tribunal vai considerar dano presumido coisa que o STJ não considera. Então você precisa conhecer a jurisprudência do seu tribunal. Hoje eu vou te apresentar como que é a jurisprudência do STJ. Por quê? Porque seria humanamente impossível eu falar de todos os tribunais aqui. Casos em que o STJ presume que houve dano moral. Primeiro, levar à boca alimento com corpo estranho. Levar à boca alimento com corpo estranho. E recentemente o STJ facilitou ainda mais. Disse que encontrar um corpo estranho em um alimento causa dano moral. Professor, então eu não preciso provar, eu só falo para o juiz, ó, aconteceu o fato, meu cliente estava lá no bar e encontrou um corpo estranho dentro da Coca-Cola. Com isso, eu já vou conseguir a indenização por dano moral? Sim, é o que diz o STJ. Agora, qual vai ser o valor dessa indenização? Aí nós vamos falar da extensão do dano, que você pode provar a reação da vítima, né, do seu cliente, frente àquele dano sofrido. Foi uma reação muito grave, uma reação, esse dano trouxe muito sofrimento psicológico ou não. Se você efetivamente não trouxer comprovação nenhuma, seu cliente vai conseguir a indenização, mas vai ser num valor reduzido. Segundo fato, protesto indevido de título. Então, se uma empresa tem uma duplicata indevidamente protestada, o STJ disse que, ó, presume o dano moral. Aquele que fez o protesto vai ter que indenizar. Veja que em cada caso eu estou colocando precedente aqui no mapa mental. Estou colocando o número do RESP, o número do agravo no recurso especial, para que você, se você tem um caso deste de protesto indevido do título, você vai lá no site do STJ, consulta esse julgado para você pegar os fundamentos, até para que você possa citar nos seus casos concretos. Terceiro caso, inscrição, manutenção indevida em cadastro de devedores. O STJ entende que há dano moral presumido. Você prova lá, traz lá o extrato da inscrição indevida em um cadastro de devedor. Pronto, dano moral já está caracterizado. Você não precisa trazer efetivamente nenhuma prova do dano. Você trouxe prova do ato ilícito, a inscrição indevida. Tá? Mas prova do dano que a pessoa sofreu psicologicamente, que a pessoa teve algum tipo de angústia, algum tipo de lesão aos direitos da personalidade, você não precisa provar, porque o STJ já presume que houve o dano. Quarto ponto, talão de cheque extraviado, utilizado, devolvido e o nome inscrito em cadastro dos devedores. Na época em que se utilizava muito talão de cheque, essa questão chegou aos tribunais. Então a pessoa perdia o talão de cheque, alguém encontrava, emitia lá um cheque, né, em algum estabelecimento, o banco devolvia o cheque e aí inscrevia o nome do correntista em cadastro de devedores. Essa questão chegou ao STJ e o STJ disse, olha, o banco que age dessa forma pratica dano moral presumido. Diploma não reconhecido pelo MEC.
Então, o cliente te procura, fala que fez a faculdade durante 5 anos, recebeu o diploma e depois foi descobrir que o diploma não estava reconhecido pelo MEC. Isso é dano moral presumido, segundo o STJ. Alguns casos, o STJ tem dito que são óbvios, né? Perda de parente, amputação de membro, qualquer tipo de invalidez, né? Não há necessidade de você provar o sofrimento psicológico de alguém que perdeu um pai, uma mãe, um irmão. Não há necessidade de você provar o sofrimento psicológico de alguém que teve um braço amputado. O STJ presume o dano moral nesses casos. Oitava questão, agressão física e verbal à criança. Não há necessidade de provar o dano psicológico à criança. O dano moral aqui é presumido. Nona hipótese, acidente de trabalho que resulta na perda pelo empregado de 2 dedos, foi o caso aqui. Ah, professor, e se for de 1 dedo? Mesma coisa, a amputação. Já se presume que houve dano moral quem sofre algum tipo de amputação. 10ª hipótese, a simples devolução indevida de cheque. Então a pessoa deu um cheque, muita gente nem usa mais cheque, eu acho que eu não pego numa folha de cheque há muito tempo, mas quem é mais antigo vai saber. Então você dava um cheque, a pessoa ia lá no banco descontar, e o banco dizia, não, pode levar esse cheque embora, que esse cheque não tem fundo. Se o banco fizesse isso indevidamente, já causava dano moral presumido. Mais uma hipótese, apresentação antecipada de cheque pós-datado. Então eu dava um cheque para a pessoa, para ela descontar no dia 30. A pessoa ia lá e descontava no dia 20. Então é a apresentação antecipada de cheque pós-datado. Também considera que há dano moral presumido quando uma pessoa faz isso, tá bom? Publicação não autorizada da imagem de alguma pessoa com fim econômico ou comercial. Eu já julguei alguns casos assim, em que uma pessoa retira da internet uma imagem de alguém e publica com a finalidade econômica, com a finalidade comercial, com a finalidade de promover um produto, de fazer um cadastro. Então, essa publicação não autorizada da imagem de uma pessoa com fim econômico ou comercial caracteriza o dano moral presumido. Mais uma hipótese, meus amigos: violência doméstica contra a mulher. Está aqui o número do RESP. Houve violência doméstica contra a mulher, presume-se o dano moral. Mais uma hipótese: óbito de integrante de núcleo familiar. Então, alguém da família morreu. Aquela pessoa que se diz vítima desse sofrimento moral, ele tem presumido esse sofrimento. Como eu disse, meus amigos, em todas essas hipóteses aqui, ó, cabe a outra parte quebrar o nexo, dizer não, ele não sofreu nenhum dano psicológico. Olha aqui como que ele reagiu. Então imagina uma pessoa que perdeu o pai e no dia seguinte está, ou no mesmo dia, está numa festa comemorando, não está nem viajando feliz e contente. Você pode, através desse comportamento externo, dizer que não houve dano moral. Embora haja uma presunção, essa presunção ela é relativa, e presunção relativa pode ser quebrada por outros fatos. Quais são os fatos? Pessoa comemorando, bebendo com os amigos, feliz e contente porque o pai morreu, não está em sofrimento psicológico. Esse pode ser um argumento, tá? Não estou dizendo que a pessoa vai estar ou não vai estar. Mais um caso, recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde a dar cobertura a tratamento médico emergencial ou de urgência. Isso aqui tem se repetido muito na prática. Então, quando a operadora de plano de saúde se recusa, de forma indevida ou sem dar justificativa, a cobrir tratamento médico emergencial ou de urgência, isso aqui, na ótica do STJ, causa dano moral. Vamos ver